Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Sábado, dia 12 de setembro, estamos aqui começando nossos trabalhos, começando a nossa live de sábado, uma live extraordinária, uma participação extraordinária também, mais uma, né, das várias que já tivemos até o momento. Pastor Herbert Siqueira, da igreja Ives Sarasota, Flórida, Califórnia, vai estar aqui para nos passar um ensino, para a gente poder ver o que Deus fala aos nossos corações. Seja bem-vindo, Márcio, meu irmão, bom dia, meu querido, Xande, Cícero, vocês que estão presença aí, estamos só aguardando aqui o nosso querido pastor o Herbert chegar, está recebendo o convite lá. Minha esposa Marciana também já entrou aqui. E está sendo bênção, pessoal. Está sendo bênção. Deixa eu só chamar aqui o pessoal. Benção, meus irmãos, mais alguns minutinhos só para a gente poder entrar aqui. E como vocês sabem, nós estamos tratando da inteligência emocional por trás do livro de Provérbios, uma série que Deus colocou no coração. E alguém que estiver ouvindo aí, ô Xande, que benção, meu irmão. Levo sim, viu? Levo sim. Agora de manhã eu vou estar entregando um de algum pessoal aqui que já efetuou, eu levo aí para vocês sim. Tá joia? Então, pessoal, peço aí a gentileza, quem está ouvindo, se o som de fundo está muito alto, vocês me ouvem bem a voz. Deixa eu só mandar um recadinho aqui. O pessoal me ouve bem. Priscila Siqueira, seja muito bem-vinda. Deus é conosco nessa manhã de sábado maravilhosa, onde nós estaremos recebendo em instantes, já, pastor Herbert Siqueira, da igreja Ives Sarasota, não sei se é essa a correta pronúncia, de Flórida, nos Estados Unidos. E vai ser bênção. Vamos aguardar aqui mais alguns instantes. Aqui, seja bem-vindo, meu pastor. Deixa eu enviar um convite para ele aqui. Pessoal, vocês que estão assistindo aí, fiquem à vontade para clicar no coraçãozinho quantas vezes vocês quiserem, que assim o Instagram entende que a live está bombando e ele vai divulgando para outras pessoas. Amém? Pessoal lá da Onyx, Arro, Tuti, sejam muito bem-vindos também. Pastor Herbert Siqueira, que alegria imensa recebê-lo aqui, meu querido. Aleluia. Bom dia, Clóvis, que alegria, alegria essa minha. Obrigado por essa rica oportunidade. Deixa eu dar uma ajustadinha aqui na minha câmera. Isso, assim fica à vontade. Vai ficar um pouco melhor. Que alegria, que alegria poder estar aqui. Que alegria poder estar servindo nesse tempo ao nosso Pai o corpo de Cristo. Amém. Pastor, primeiramente eu quero de público aqui agradecer, primeiro que as suas pregações que a gente tem tido a oportunidade de assistir aqui pelo Instagram, tem enriquecido muito a minha vida como ser humano, a minha vida como marido, a nossa família. Nós somos gratos a Deus pela sua vida, pelo tanto que Ele usa o Senhor como instrumentos para nos abençoar, né? Externar meu convite, muito obrigado de todo o meu coração pelo Senhor ter aceito o convite. Eu sei que o Senhor é um homem muito ocupado, um homem de Deus, muito ocupado, e ainda achou um tempinho para poder servir, ajudando nesse projeto que Deus colocou no nosso coração. Eu queria que o Senhor falasse um pouquinho do Senhor, do trabalho que o Senhor faz aí. Fique à vontade, pastor.
Bom, irmão Clóvis, de fato, quem é grato sou eu. É sempre, como eu disse, um privilégio servir o corpo de Cristo. A Bíblia diz que algumas pessoas encontram graça aos nossos olhos, né? E quando eu olho para o irmão e eu vejo Jesus na sua vida, eu disse isso para o irmão em particular, e eu quero estar conectado com quem Deus quer que eu esteja conectado, eu quero ser amigo de quem Deus quer que eu seja amigo, eu quero caminhar com quem Deus quer que eu caminhe. Então, uma das minhas orações tem sido pedir ao Senhor para que Ele faça a minha agenda. Eu quero estar onde Ele quer que eu esteja. Então, eu agradeço a oportunidade, agradeço pela flexibilização do horário. Eu sei que essas lives têm acontecido às 6 da manhã aí no Brasil, né? E por uma questão de fuso horário, você teve misericórdia aqui, né, da gente. E, de fato, a gente acredita que essa live vai chegar ao coração de muita gente. Eu quero comungar aí do encorajamento que você deu a quem está aí com a gente, que possa, né, pegar o aviãozinho, tentar enviar essa live para o máximo de pessoas. Eu sei que ela vai ficar gravada, alguém vai poder assistir posteriormente, mas eu tenho certeza que Deus tem algo para nós nessa manhã. Falando um pouquinho de mim, eu sou casado, graças a Deus, uma esposa maravilhosa. Sou casado com a Priscila, sou pai de 3 crianças, na verdade, um adolescente de 15 anos, o Felipe, a Lídia de 10 e o Ney, que recém cumpriu 1 aninho. Né? Esse já nasceu aqui nos Estados Unidos, o terceiro. Eu já sou a 2ª geração de pastores da minha família. Minha família, de fato, passou por uma radical transformação a partir do conhecimento da pessoa de Jesus, a pessoa do Evangelho, a mensagem do Evangelho, melhor dizendo, e uma família completamente com uma história de vida complexa, foi transformada pelo poder de Jesus, e hoje eu já sou a 2ª geração de pastores. Creio que em alguma oportunidade a gente vai poder compartilhar desse testemunho mais a fundo. E há 3 anos atrás a gente já está inserido no contexto missionário e no contexto pastoral há mais de 20 anos, na verdade, né? Assim que me casei, já fomos enviados para cuidar de congregações, de igrejas, e há 3 anos atrás nos chamou o Senhor para vir servir aqui nos Estados Unidos. Sou pastor de uma linda igreja local, um povo lindo, uma comunidade imigrante brasileira, mas estamos com um plano de expansão para alcançar outras culturas, hispanos, inclusive americanos nativos. E tem sido um tempo em que temos sido visitados assim, de uma maneira, e temos visto a manifestação do Espírito de Deus, vidas sendo salvas, vidas sendo batizadas, casamentos sendo restaurados. Deus tem feito coisas extraordinárias. Então, perdoe que me empolgue quando começo a falar da pessoa de Jesus. Um dos meus textos clássicos que eu sou apaixonado é o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 11:36, quando ele diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, toda a glória, toda a honra ao nome do Senhor. Feliz, de verdade, feliz de estar aqui. Obrigado, pastor. Eu vou pedir licença só para a gente fazer uma oração inicial, para a gente abrir os trabalhos aqui. Amém. Paizinho querido e amado, nesse momento de alegria, Senhor, mais uma live maravilhosa, nós te entregamos esse momento. Jesus. Sim, como tem sido toda a nossa vida, mas esse momento para que o Senhor nos use como teus instrumentos, Senhor, para que o Senhor possa alcançar as almas daqueles que nos assistem, que o Senhor possa levar conforto, transformação, renovo. Só o Senhor sabe o que o Senhor precisa levar e que o Senhor nos use, Pai, nos diminua para que o Senhor cresça. Que o Senhor abençoe pastor Elbert, a família dele toda, um ministério. O Senhor se faça presente como o Senhor tem sempre se feito, Senhor. Que o Senhor possa nos honrar com a tua bênção, com a tua glória. Derrama teu Espírito Santo, Senhor, nesse momento. É tudo que nós já te agradecemos, Pai, e te pedimos em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor querido, fique à vontade para dar início. O que o Senhor extraiu
e que o Espírito Santo falou ao vosso ouvido desse provérbio. E se o senhor quiser passear pela Bíblia, fique à vontade, deixe Jesus lhe usar. Glória a Deus. Bom, irmão Clóvis, de fato, quando a gente se debruça ao livro de Provérbios, que é um livro poético, mas é um verdadeiro manual de sabedoria e vida de prosperidade, né? Então, na verdade, aquilo que Deus gerou no teu coração de caminharmos, né, ao longo de 31 dias por este livro é realmente desafiador, mas é muito enriquecedor, porque, como eu disse, é um verdadeiro manual de sabedoria e de vida próspera. E talvez a primeira coisa que eu queria fazer aqui como pano de fundo é conceituar a verdadeira prosperidade. Né? Por favor. Um livro que tem me ajudado muito, né, a compreender isso é este livro aqui, ó, do pastor Josimar Ramos, Prosperidade da Alma, Prosperidade Total. Né? Eu sou um leitor voraz, eu gosto muito de ler e aprendo muito por meio dos livros. E existe uma deturpação, na verdade, existe um equívoco no conceito de prosperidade, e a gente vai ver isso ao longo de todo o livro de Provérbios. Salomão e os escritores, né, de outros capítulos, de fato, conceituando essa verdadeira prosperidade. Prosperidade, a palavra prosperidade, ela está muito ligada, né, à questão do dinheiro. Muitas pessoas acreditam que prosperidade é ter abundância de dinheiro. Ele até faz parte, né, não tenho nenhum preconceito com relação a isso, mas quando Deus quer prosperar alguém, Deus não dá dinheiro para ela. Deus muda a sua mentalidade. É diferente, né? Então, tem a ver com aquilo que Romanos 12:2 diz, é uma metanoia no grego, é uma mudança de mentalidade, é entender quem eu sou, que eu sou filho do Criador do universo e ter uma vida. Então, o segredo da prosperidade é fazer exatamente isso que você tem desafiado pessoas a fazer, meditar na palavra do Senhor. Salomão vai dizer isso. O segredo da verdadeira prosperidade, de uma vida próspera. O que é prosperidade? É uma vida plena, é uma vida de felicidade incircunstancial. Significa dizer que prosperidade não tem a ver com circunstâncias. Nós acreditamos, principalmente nós da cultura ocidental, e isso é muito forte no contexto latino, nós acreditamos que prosperidade significa quando tudo está dando certo na vida da gente. E prosperidade, de fato, não é isso quando nós olhamos para a Bíblia. Prosperidade é você viver uma vida plena, mesmo quando as coisas não estão dando certo. Mesmo quando as coisas aparentemente estão sendo contrárias. Quando nós olhamos, por exemplo, para Josué, me permita fazer isso a título de introdução, espero não estar saindo do tema, não é essa a ideia, mas eu só estou dando um pano de fundo daquilo que todo o livro de Provérbios trata. Né? Você olha para Josué, um homem que foi desafiado a substituir Moisés. Uau! Quando a gente assume, por exemplo, qualquer cadeira, né, como sucessor de alguém que não estava sendo bem sucedido, isso é mais fácil, porque tudo que você fizer vai ter um destaque, vai aparecer, porque as coisas já não estão indo. Agora, substituir Moisés, um homem de um nível de liderança extraordinário, um homem que falava com Deus, mas Deus olha para a gente, enxerga na gente um potencial que nós, muitas das vezes, nem nós mesmos enxergamos. E Deus sabia que Josué poderia ser um homem próspero e fazer coisas. E existe um episódio na vida de Josué que ele faz algo que ninguém fez. Ele parou a rotação da terra. Em uma batalha, ele ora e o sol para, né? E cientificamente isso já foi comprovado que há um momento na história da rotação da Terra que algo não está de acordo com o giro normal. E exatamente isso. Josué foi capaz de fazer algo, mas ele está no meio de uma guerra, ele está no meio de uma batalha. Aparentemente as coisas não estavam indo bem, mas é quando as coisas não estão indo bem que ele consegue, de fato, desfrutar dessa prosperidade. Então, prosperidade não é a garantia de que tudo vai dar certo.
mas é sim ter uma alma resolvida o suficiente, né? Para que quando as coisas derem erradas, você saiba o que fazer. Então, isso é a verdadeira prosperidade. Em Lucas, no capítulo 12, verso 15, quando Jesus conta aquilo que nós chamamos de uma parábola do homem rico, ele diz que tinha os seus celeiros abastados, ele é um homem que está cheio de riquezas, e ele senta e ele tem uma conversa introspectiva, ele conversa com si mesmo, dizendo: ó, eu tenho muita riqueza, agora a alma senta, goza, descansa, porque você não precisa fazer mais nada. E aí vem uma pergunta dos céus, né? Hoje mesmo, se te pedires a tua alma, o que tens preparado e para quem será? Então, tudo aquilo que ele havia juntado e aonde ele deposita a sua confiança, ele está depositando a sua confiança nas riquezas. E o problema, de fato, nunca tem a ver em ter abundância ou ter escassez. Ter escassez não significa que isso vai te fazer mais espiritual. Tampouco ser abundante significa que você vai ser alguém que vai se perder. As duas coisas podem ser nocivas para a sua vida, vai depender da maneira como você administra, e isso tem muito a ver com quem é seu Deus, com quem tem a prioridade na sua vida e em quem você deposita a confiança. Sabe, uma das coisas que quando nós olhamos para o cenário mundial atual que nós estamos vivendo, é que a segurança do mundo é uma segurança utópica, falsa. Está conseguindo me ouvir bem? Desculpa, não sei se a conexão... Okay. Não, estou sim. É que tá cai ótimo. Da orelha, senhora. Aqui. Ok. Então, tá bom. Me perdoe se... não, está perfeito, pastor. Então, fique tá à vontade. De fato, quando nós olhamos para esse cenário mundial, nós vamos ver que a segurança, né, na perspectiva humana que nós vivemos, ela é falsa. Quantas pessoas ajuntaram riquezas, quantas pessoas depositaram confianças no status social, e assim, a quantidade, as estatísticas apontam a quantidade de pessoas que quebraram em todo esse período, a quantidade de multinacionais, né, que vieram à falência, as pessoas perderam seus empregos. Então, talvez, se a confiança dela estava naquele emprego, naquele cargo, naquela empresa, enfim, de fato, quando a circunstância muda, tudo vai abaixo. Mas quando a nossa confiança está no Senhor, a gente chega a um nível de maturidade diferenciada, a exemplo do que o apóstolo Paulo fala em Filipenses, no capítulo 4, versos 12 e 13, quando ele vai dizer: eu sei passar abundância, eu sei passar necessidade, e no verso 13 ele vai dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que ele está dizendo? A essência da minha vida, a essência da minha prosperidade não é circunstancial. Eu sou alguém pleno, eu sou alguém absoluto em Deus, porque a minha confiança não está em coisas terrenais. Na verdade, uma das definições... Seria correto? Sim, pode falar. Seria correto, pastor, dizer assim que próspero é aquele que se encontra no centro da vontade de Deus? Absolutamente. Não lhe falta nada. Exatamente. Tem muito a ver com aquilo que o salmista diz no Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Né? Uma das versões dizem, ou seja, o que falta não faz falta, a verdade é essa. Então, glória a Deus. Porque o Senhor é a nossa porção, o Senhor é a nossa porção. Então o livro de Provérbios, ele ao longo de todo esse livro, a gente vai ver essa dinâmica de uma verdadeira conceituação. E olha que quem está falando é alguém que conheceu riqueza no mais alto nível, né? Que foi Salomão. Mas ele está dizendo, olha, é a sua confiança, em quem está a sua confiança, né? Uma das orações que ele faz no livro de Provérbios é exatamente essa: Senhor, não me dê, né, nem de mais e nem de menos, para que tendo muito não me venha esquecer de ti, para que tendo pouco venha me revoltar contra ti. Então me dê a porção exata, a porção na minha medida, e há uma porção, uma medida para você. Aleluia. O que eu quero dizer com isso, pastor? Então, o senhor está dizendo que eu não posso ter riquezas, eu não posso crescer? Absolutamente não. Você é filho de Deus. A questão não é adquirir as riquezas, é entender que você já é dono de tudo. Tem a ver mais com a sua identidade, é saber quem você
é que você não precisa Filho de quem? ficar se matando por coisas. E aí, quando a gente olha aqui para esse capítulo de número 12, que é o ponto de estudo dessa manhã, vou tentar ser disciplinado nesses próximos minutos para que a gente Fique à possa vontade, pastor. Deixe Jesus me usar. entender algumas coisas, mas, embora o texto tenha aí 28 versículos, eu acho que seria muito procedente a gente ler o texto, se você me permite, e os irmãos que estão aí Fique com à a gente vontade. podem abrir as suas Bíblias, Provérbios 12, e a gente vai ler aqui o texto. Diz assim: o que ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. Eu estou lendo na Almeida Corrigida e Fiel. Tá, ok. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de intenções perversas condenará. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas o que aqui o envergonha é como podridão nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios engano. As palavras dos ímpios são ciladas para derramar sangue, mas a boca dos retos os livrará. Os ímpios serão transtornados e não subsistirão, mas a casa dos justos permanecerá. Cada qual será louvado segundo o seu entendimento, mas o perverso de coração estará em desprezo. Melhor é o que se estima em pouco e tem servos do que o que se vangloria e tem falta de pão. O justo tem consideração pela vida dos seus animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos é falto de juízo. Ímpio produz o seu fruto. O ímpio se enlaça na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. O homem será saciado de bem pelo fruto da sua boca, e da obra de suas mãos o homem receberá a recompensa. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. A ira do insensato se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a falsa testemunha diz engano. Alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. O lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura por um momento. No coração dos que maquinam o mal há engano, mas os que aconselham a paz têm alegria. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. O homem prudente encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. A mão dos diligentes dominará, mas os negligentes serão tributários. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. O justo é mais excelente do que o seu próximo, mas o caminho dos ímpios faz errar. O preguiçoso deixa de assar a sua caça, mas ser diligente é o precioso bem do homem. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Uau, que texto poderoso, Amém. que palavra gloriosa. Forte. De fato, oxalá que todos nós possamos, não só no período desse desafio que está sendo feito pelas suas lives, mas que isso se gere em nós um hábito de fato de sempre estar recorrendo esse texto. Provérbios tem 31 capítulos, um para cada dia, e a gente pode se alimentar de maneira devocional, não só de maneira devocional, mas nos aprofundarmos. Mas é interessante que esse livro ele é muito prático, né? Ele vai falar de coisas corriqueiras, da nossa vida cotidiana, e da gente dar uma resposta prática a esse texto. Mais do que conhecer, mais do que saber, de fato, é um texto que nos desafia a ser práticos na nossa vida cotidiana. E assim, eu quero destacar algumas coisas
O primeiro ponto que eu quero destacar é que eu enxergo nesse capítulo 3 coisas que impactarão a nossa vida intensamente, seja para o bem, Aleluia. seja para o mal. Existem aqui, né, até explicitamente no texto, 3 coisas que vão impactar a nossa vida intensamente. É importante que quem está assistindo entenda isso. A primeira coisa que vai impactar na nossa vida intensamente, está no verso 2, é quando ele fala de intenções, né? Em algumas outras traduções, como na NVI, ele vai falar de planos, de planejamento, ou seja, o verso 2 diz, o homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que planeja maldades, o Senhor condena. E na Almeida Revista e Corrigida diz assim, mas ao homem de intenções perversas, ele condenará. Ou seja, isso fala de motivação. O que estou fazendo e por que estou fazendo? É a pergunta que não quer calar. Por que estou fazendo isso? O que estou fazendo e por que estou fazendo? As nossas motivações revelam muito do nosso caráter. As nossas intenções revelam muito de quem nós verdadeiramente somos. Então, se tem uma coisa que a gente precisa cuidar, são com as nossas motivações. Muitas das vezes, nós estamos fazendo a coisa certa, mas com a motivação errada, e isso não é legal. Muitas das vezes, nós estamos fazendo a coisa absolutamente errada, até com a motivação certa, mas também não é o ideal. O ideal é quando nós conseguimos linkar motivação correta com prática correta. Quando nós fazemos a coisa certa, com a motivação certa, algo já se abre no mundo espiritual, algo se conecta com Deus. A Bíblia vai dizer que quando Davi está trazendo a Arca da Aliança de volta para Jerusalém, que é um dos primeiros atos do seu reinado, a Arca da Aliança representava a presença de Deus, havia todo um protocolo e um ritual a ser seguido na condução daquela arca, na maneira de trazer. E diz a Bíblia que de repente os bois tropeçaram, a arca vai se inclinar e ela vai cair. E existe um rapaz de nome Uzá, que era da linhagem sacerdotal, e ele coloca a mão, você se lembra desse texto, para que a arca não caia. Ele está com uma intenção boa, mas ele faz a coisa da maneira errada. Ele tem uma boa intenção, não deixar cair a arca do Senhor, mas havia a ordem de Deus para que aquilo não fosse feito, e ele foi fulminado. E é interessante que o nome Uzá desse rapaz, no hebraico, significa força. E eu aprendo algo. Eu aprendo que nada pode ser feito com a força do nosso próprio braço. Aleluia. Então, Uzá é alguém que estava tentando fazer as coisas pela força, mas não. O que o Senhor está dizendo, que nós precisamos ser movidos a um lugar de dependência. Sabe? Muitas das vezes, as nossas expectativas e frustrações estão diretamente ligadas com as nossas motivações. E a gente precisa entender que tudo que a gente faça, sabe? Uma das coisas que vai demonstrando que você é alguém maduro, e maturidade tem muito a ver com isso, eu gosto de algo que ensina o pastor Silas Malafaia, quando ele diz que maturidade é quando os elogios já não te incham e quando as críticas já não te fazem parar. Esse é um grande sinal, você que está assistindo essa live, de que as suas intenções estão sendo purificadas, de que há uma motivação correta. Quando você é alguém que se incha muito pelos elogios e já começa a achar que você é o cara, que você é a última cocada do pacote, que você é a última Coca-Cola do deserto, é um momento de acender a luz de alerta. Mas também, quando você é alguém que por qualquer crítica, que por falta de validação, você para de exercer o projeto de Deus, significa que você não chegou a um nível de maturidade. Então, pastor, você disse de 3 coisas que vão impactar a minha vida intensamente. A primeira são intenções, ou seja, motivações. Ore a Deus e faça esse exame introspectivo. Quais são as minhas motivações? Quais são as minhas reais motivações? Porque Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando a Bíblia fala desse em verdade, está falando justamente de uma motivação pura. A segunda coisa que vai impactar as nossas vidas de uma maneira muito intensa e está totalmente ligada a esse contexto da inteligência emocional por trás do livro de Provérbios é que os nossos pensamentos
O que nós pensamos e a maneira como pensamos vão impactar a nossa vida de uma maneira muito intensa. Joyce Meyer diz que o campo de batalha do ser humano é justamente na sua mente. É o lugar onde as maiores guerras e conflitos e batalhas acontecem. Tudo começa aqui. Por isso que nós precisamos desse mindset, dessa mudança de mentalidade. Justamente chegar ao lugar de prosperidade é quando nós pensamos da maneira correta. A Bíblia chega a dizer que tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, nisso nós devemos pensar. Então, os nossos pensamentos, eles são muitas das vezes nutridos por aquilo que ouvimos, por aquilo que assistimos, por aquilo que colocamos, ou seja, há um filtro inicial, e a gente acaba alimentando pensamentos equivocados, e aí a gente está vendo aí uma população, uma grande parte da sociedade sendo açoitada pelas doenças, né, psicoemocionais, psicossomáticas. Por quê? Porque a nossa maneira de pensar. Olha só o que diz o verso 5 do capítulo 12. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios enganos. Então, existe uma canção aqui na América, eu cheguei a te mandar ela essa semana, a tradução dela, e aquela canção diz que tudo aquilo que eu penso demais acaba se tornando um ídolo para mim. Né? Tudo aquilo que eu penso excessivamente acaba se tornando um ídolo. Então, nós temos a mente de Cristo, o apóstolo Paulo fala, e nós precisamos realmente ativar essa mentalidade espiritual de maneira que a gente viva pensando, né, como o Senhor pensa, agindo como o Senhor age, fazendo como o Senhor faz, sendo quem Ele quer que nós sejamos. Então, se tem uma outra coisa que você precisa cuidar, primeiro, cuide de suas motivações, segundo, cuide dos seus pensamentos. Questione os seus pensamentos. Por que eu estou pensando assim? Por que eu estou julgando dessa maneira? Né? É uma conversa com a sua própria alma. A gente vai ver isso ao longo do livro de Provérbios, a gente vai ver isso ao longo da Bíblia. Às vezes a gente precisa conversar com a gente mesmo, dizer e questionar e pregar para a gente mesmo, né? À luz da palavra de Deus. Por isso que um dos segredos da prosperidade é meditar na palavra do Senhor. Bem-aventurado é o homem, diz o Salmo 1, né? Que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, o Salmo, e ele vai dizer, e medita na lei do Senhor de dia e de noite. Quanto mais nutrido da palavra do Senhor, é por isso que eu quero tirar o meu chapéu aqui, se eu posso assim usar, tirar o meu chapéu para quem está aqui nessa live, para o projeto que você está desenvolvendo, porque isso é só para quem tem fome de Deus, isso é só para quem tem fome de crescimento, isso é só para quem quer chegar a um lugar de maturidade, acordar às 6 da manhã, para estudar a palavra do Senhor. Hoje está sendo um dia atípico, em que está sendo um pouquinho mais tarde, mas de fato, isso tudo muda a sua maneira de pensar ao longo de todo o seu dia. Quando você começa o seu dia, né, se nutrindo da palavra do Senhor. Eu estou tentando ser disciplinado com o tempo. A terceira coisa que vai impactar intensamente a nossa vida, e nós vemos isso no capítulo 12, são as nossas palavras. As nossas palavras têm um poder extraordinário de criação ou de destruição. De gerar vida ou de gerar morte. Nós vamos ver isso ao longo de toda a Bíblia. A epístola do apóstolo Tiago, ela de fato enfatiza muito esse tema. Mas preste atenção em algo. As nossas palavras, olha o que diz. O verso 6 diz assim: as palavras dos ímpios são ciladas para derramar sangue, mas a boca dos retos os livrará. Quando nós chegamos no verso 18, de novo ele diz: há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. A língua dos sábios é saúde. 19, o lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura por um só momento. Ou seja, uma das coisas que nós precisamos aprender, de fato, é declarar a palavra de Deus. Comece a declarar na sua casa, comece a declarar no seu trabalho, comece a declarar na sua vida as verdades da palavra de Deus. Isso tem um poder extraordinário, isso tem um poder incalculável, imensurável, quando nós começamos a mensurar a palavra do Senhor. Então, muitas das vezes, a fonte de morte de uma casa não são, de fato, os demônios ou as guerras espirituais que a pessoa está enfrentando.
Às vezes a maior fonte de destruição de sua casa é a sua própria boca. É a pessoa que abre Sim. legalidades para o mundo espiritual de uma maneira negativa, sempre reclamando, sempre espraguejando. As mulheres aqui da Murmurando. nossa igreja, elas estão num desafio que já está dando assim frutos extraordinários, né? A minha esposa desafiou todas as mulheres a 60 dias, um desafio de gratidão, 60 dias de gratidão. Então elas prepararam um pote, colocaram Olha, todos os dias, todas as manhãs, elas agradecem por alguma coisa, escrevem naquele pote, naquele bilhete e colocam dentro desse pote. Ao final de 60 dias elas vão ler. Você não faz ideia do impacto que isso já está trazendo na vida, as crianças já olha, entraram na mesma onda. Então, porque a nossa boca ela pode que gerar vida. bacana. Então, eu estou dizendo para você que, à luz desse texto, eu estou dizendo para os nossos irmãos que estão aqui, que, à luz desse texto, tem três coisas, lembre-se, que vão Aham. impactar intensamente a sua vida. E esse impacto pode ser benéfico, como pode ser maléfico. Vai depender da maneira que você vai administrar isso ou vai gerir isso. Então, a primeira coisa que o texto nos mostra que vai impactar a nossa vida de uma maneira intensa são as nossas motivações. Segundo, os nossos pensamentos, a maneira como pensamos. E terceiro, as nossas palavras. E assim, quando a gente olha para tudo isso, como é maravilhoso nos alimentarmos, porque quanto mais, alguém precisa pegar essa chave nessa manhã, quanto mais você se relaciona com a palavra de Deus, quanto mais você se dedica à meditação, à leitura, ao estudo da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que nós cremos que ela não é parcial. Eu quero aqui abrir a minha militância. Eu pertenço a um remanescente que acredita que a Bíblia integralmente é a palavra de Deus. Ela é inerrante, infalível e é o único instrumento como regra de fé e prática de um cristão. É a autoridade maior sobre a vida do ser Com humano, certeza. né? Acima de qualquer filosofia, acima de qualquer astrologia, acima de qualquer tese, é a palavra de Deus. O que ela diz é verdadeiramente vida para as nossas vidas. Aleluia. Então, quanto mais eu me relaciono, é um outro desafio que a gente está vivendo aqui na igreja, desafiando as pessoas a se debruçarem mais à leitura da Bíblia, à prática e o hábito de se relacionar com a palavra de Deus. Quanto mais eu me relaciono com a palavra de Deus, mais puras serão as minhas motivações, melhores Aleluia. serão os meus pensamentos e mais vida terá nas minhas palavras. Oh, glória. Então, eu preciso me relacionar com a palavra de Deus. Eu quero desafiar alguém que está assistindo. Você precisa se voltar para a palavra de Deus. Para de dar desculpas, para de falar, eu não tenho tempo, eu não entendo, eu não sei como fazer. Não, querido, você pode, com a ajuda do Espírito Santo, você pode se relacionar com a palavra de Deus e você vai ver que ela é uma fonte inesgotável de vida para você. E aí, Glória a eu Deus. queria, nesses minutos finais, deixar aqui 5 princípios, né? Segundo o pastor Paulo Seabra, existem 5 princípios da prosperidade do judeu. Quando o judeu olha, né, para a Tanakh, né, para a Torá, ele encontra 5 princípios que são de sua prosperidade. Nós vivemos aqui nos Estados Unidos e aqui existe a maior comunidade, né, de judeus do mundo. Existem mais judeus nos Estados Unidos do que propriamente em Israel. E você não vai encontrar um judeu que não viva uma vida próspera, por conta de princípios. E quando a gente cumpre os princípios, a gente vive as Glória a Deus. promessas, a gente vive. E existem 5 princípios, e foi formidável, porque quando eu estava estudando esse capítulo 12 de Provérbios, eu encontrei os 5 princípios da prosperidade dos judeus justamente dentro desse capítulo 12. E aí, se você me permitir, Legal. nesses minutos finais, eu queria compartilhar essas 5 chaves, esses 5 Por princípios, gentileza. que são Deixa eu anotar. baliza para a vida de um judeu. Então, você pode observar a potência que é Israel, existe uma promessa sobre Israel. A gente sabe que a gente está vivendo debaixo de uma melhor aliança, de um tempo de graça, nós como igreja, debaixo da unção do Espírito Santo. Então, não é razoável que nós, como igreja, como quem temos a revelação plena da pessoa de Jesus Cristo,
vivamos uma vida que não seja plena, que não seja abundante, que não seja uma vida de fato de felicidade na pessoa de Jesus Cristo. Então, vamos lá. O primeiro princípio que baliza a vida de um judeu para o caminho da prosperidade é: seja excelente no que você faz. Ser excelente no que faz. Excelência está muito relacionada à maneira como você faz as coisas. Diz respeito à diligência, habilidade, especialidade, destreza. Sabe, o mais ou menos, ele é o inimigo do bom, que é o inimigo do excelente. Então, muitas das vezes, nós somos aculturados a fazer as coisas de maneira provisória, relaxada, mais ou menos. Isso acaba roubando de nós, minando em nós uma postura de excelência. E a Bíblia, ela nos aponta que se a gente for fiel no pouco, sobre o muito nos colocará. Sabe, eu tenho vivido isso de maneira prática, eu tenho experimentado algumas coisas em Deus, que você precisa ser excelente com aquilo que você tem. Excelência não diz respeito a você ter todos os recursos disponíveis, mas você fazer o melhor que puder com aquilo que você tem. Então, Davi pega uma caverna de homens, né, amargurados, endividados, e eles vão chorar as lágrimas junto com Davi lá na caverna de Adulão. Esses mesmos camaradas, depois de um tempo de treinamento, de caminhar ao lado de Davi, que era alguém que era diligente no que fazia, que era alguém que fazia tudo o que fazia, colocava amor, desde cuidar de uma ovelha até cuidar do grande rebanho de Israel. Depois que esses camaradas caminham com ele, eles aprendem esse princípio e agora eles são chamados de valentes de Davi. Existe o texto, quando você começa a olhar os textos de Crônicas e Reis, um soldado de Davi, um valente de Davi, era capaz de lutar com 100 homens. Parece uma coisa inimaginável, né? O tamanho da destreza. Então, olha o que diz o verso de número 24, por exemplo, do capítulo 12, para a gente não nos esquecermos do capítulo que estamos estudando. A mão dos diligentes dominará, mas os negligentes serão tributários. Olha o verso 27. O preguiçoso deixa de assar a sua caça, mas ser diligente é o precioso bem do homem. Então, tudo que te vier à sua mão para fazer, você precisa fazer conforme as suas forças. Sabe? Tem muitas pessoas reclamando, porque estão há anos em uma posição dentro de uma empresa e essa promoção que nunca chega, e ela está sempre com aquele sentimento de injustiça, que ela é rejeitada, que ela é injustiçada. Talvez você precise rever se o que está na sua mão agora, você está fazendo com excelência. Se você está sendo excelente. Porque você não poderá passar para um próximo nível enquanto você não for eficaz, eficiente naquilo que você está fazendo. Então, a palavra do Senhor diz que uma analogia da volta de Cristo na parábola dos talentos é justamente isso. Deu a um talento, deu a outro 2, deu a outro 5. E é interessante dizer que o que tinha 5 multiplicou mais 5, o que tinha 2 multiplicou mais 2, mas o que tinha 1 enterrou. Isso é um exemplo clássico de quem não está sendo diligente. Há um talento que Deus colocou em você, há um dom que Deus colocou em você, há uma obra que Deus te chamou para fazer. Não tenha medo, faça da melhor maneira que você puder com os recursos que você tem. Sabe, eu gosto de algo que diz o pastor Mário Rui Boto, que é um pastor português, quando ele diz: a igreja não é uma joalheria onde você encontra tudo pronto, você vai lá e pega uma joia. A igreja é um garimpo, onde você tem que envolver trabalho duro, você tem que cavar, você tem que pegar, você tem que lapidar muitas das coisas. Então, você precisa enxergar além do que você está vendo, ser excelente no que você fizer. Faça tudo com muito amor, faça tudo com muita diligência, e você vai ver que a sua disciplina vai ser a sua melhor amiga. A sua disciplina será a sua melhor amiga para alcançar os seus objetivos. Eu estou parafraseando um indiano muito bem sucedido que vive no Canadá, Vijay Kanwar. Ele diz isso, que a sua disciplina é a sua melhor amiga. Muito bem. A segunda coisa, dentro do tempo que nós ainda temos, é ter um bom nome e ser estimado. Sabe, eu sou um militante do caráter, eu acredito que Deus ele não se relaciona com a gente a partir da nossa reputação,
Mas a nossa reputação ela é muito importante para os outros seres humanos, para as outras pessoas. Então, ter um bom nome e ser estimado é o que diz a palavra do Senhor. A riqueza, a prosperidade é consequência disso. O bom nome vai te dar autoridade, vai te dar honra. E, além disso, ele dá credibilidade e confiança. Então, olha só o que o verso 8 vai dizer, ó. Cada qual será louvado segundo o seu entendimento, mas o perverso de coração estará em desprezo. Ou seja, existe louvor para um e existe desprezo para outro. Sim. Vai depender de como você se comporta, de como você caminha. Existe alguém, eu não me lembro o autor, que diz: viva uma vida de maneira que, se tiverem que falar mal de você, que estejam mentindo. É muito importante a gente entender isso. Você não vai estar isento de calúnias, você não vai estar isento de que as pessoas tentem ou denegrir a sua imagem, mas que tudo que elas digam seja mentira, que você viva uma vida realmente balizada na verdade, balizada naquilo que é correto, que você seja um defensor, seja um biblicamente correto, na verdade, e você caminhe debaixo da palavra do Senhor. Glória a Então, Deus. eu estou te falando de princípios de prosperidade que nós podemos extrair. Ou seja, você pode viver uma vida próspera a partir do momento do exercício desses princípios. A terceira coisa que a Bíblia vai dizer é mentoria. A importância de valorizarmos conselhos. Mentoria é algo muito importante. E isso também está nesse capítulo. Veja o que diz o verso 5. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos ímpios, eles são engano. Quando nós vamos lá para o verso 15 do capítulo 12 ainda, diz assim: o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos, é interessante a gente detalhar isso, ó, o que dá ouvidos ao conselho é sábio. E o verso 18 vai dizer o seguinte: alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. Perdão, verso 8, na verdade. Né? Cada qual, de novo, a gente pode fazer menção desse texto. Cada qual será louvado segundo o seu entendimento, mas o perverso de coração está em desprezo. Então, preste atenção. A gente precisa dar ouvidos a conselhos. Sabe, é uma tremenda demonstração de soberba e de orgulho nós acreditarmos que podemos alcançar objetivos sem a mentoria de alguém, sem o aconselhamento de alguém, sem nos submetermos a alguém que já está mais preparado e mais capacitado, alguém que possa nos inspirar a chegar aonde nós queremos chegar. Então, isso é extraordinário. Quando nós olhamos, esse texto vai dizer isso, a importância de dar ouvido a conselhos. A palavra do Senhor nos diz em 1 de Reis, no capítulo 12, no capítulo 12, e ali na altura do verso 8, tem uma chave poderosa. O reino, depois de Salomão, depois desse mesmo rei aqui, que falou tanto de conselhos, mas parece que o seu filho Roboão não entendeu, não pegou, não absorveu tudo que o pai dizia. Alguns meses atrás eu vivi uma situação com um jovem querido, um filho espiritual, alguém que a gente acompanha, e ele viveu uma situação muito complexa que eu tive a oportunidade de sinalizá-lo anteriormente, pela visão que a gente tem, e eu consegui chamá-lo e dizer: olha, essa rota que você está tomando não é uma rota favorável, é uma rota que você está fadado a um fracasso nessa área. E na verdade, mesmo com todo o respeito que ele tem pela gente, na verdade ele ignorou aqueles conselhos. E, lamentavelmente, né, aquilo foi teve um episódio muito desagradável, trágico na sua vida pessoal, trazendo uma série de consequências para ele. Em uma segunda conversa, em uma posterior conversa, ele me disse o seguinte: pastor, que conselho o senhor me dá agora, diante dessa situação? E eu disse para ele, meu filho, o conselho que eu te dou é: aprenda a ouvir conselhos. Porque não está simplesmente ligado a receber os conselhos, mas na resposta que você dá a eles. Então, em 1 de Reis, no capítulo 12, quando Roboão, filho de Salomão, assume o reino,
diz a Bíblia que o povo foi reivindicar a ele algumas coisas e reivindicar algumas mudanças no reino, na gestão, na gestão política. E os conselheiros, que eram os mesmos conselheiros de Salomão, homens experientes, disseram para ele: faça o que o povo está pedindo, porque você vai ganhar o coração desse povo e depois vai ficar fácil para você, né, governar o povo. Só que aí esse cara acaba de ouvir esses conselheiros, pessoas que tinham o que acrescentar na vida dele, e foi conversar com seus amigos, com aqueles que cresceram junto com eles, tão inexperientes quanto ele, e disseram para ele assim: não faz o que o povo está dizendo, não, mostra para eles que você é mais forte do que o seu pai, que você vai ser mais severo do que o seu pai, que você vai ser mais terrível do que o seu pai. Conclusão, o seu ego foi massageado, ele se encheu de orgulho, e ao invés de se humilhar diante do povo, ele chega com uma voz severa. Isso lhe custou 10 tribos das 12, o reino foi dividido, aí vem a divisão do reino do norte, onde a capital ficou Samaria e foi governada por Jeroboão. Ele levou 10 das tribos, e um homem que tinha 12 tribos agora ficou com 2 apenas, e ele passa a governar apenas a tribo de Benjamim, a tribo de Judá. Então, muitas das vezes não ouvir conselhos vai nos custar caro, né? Por isso que eu sou um militante da igreja local, eu acredito no poder da igreja local, eu acredito no poder do pastorado, eu acredito que Deus coloca pessoas na nossa vida para nos dar direção, para nos dar destino. Então não ignore isso, não acredite que você pode ser uma pessoa completamente isolada. Absolutamente não, mas eu aprendo direto com Deus. É verdade, eu sei que Deus fala com qualquer pessoa, mas Deus sempre vai usar o homem para abençoar o homem. Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, submeta-se a conselhos, submeta-se a alguma autoridade, se coloque debaixo de alguém, porque você vai ver que a sua vida vai ser muito mais próspera. E aí vem o quarto ponto, o quarto princípio. Eu espero não estar enfadando todo mundo, mas que esteja sendo enriquecedor para a vida de alguém. O quarto princípio é amar a repreensão. Amar a repreensão é um princípio de prosperidade para os judeus. Sabe, por exemplo, na nossa cultura ocidental, na nossa cultura, especialmente o latino, quando você repreende alguém, geralmente a sua postura vai ser desagradável, né? O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 11, chega a dizer que toda repreensão, no momento, ela não é agradável, né? Mas depois a gente entende o quão importante que aquela repreensão foi para a nossa vida, o quão importante que aquela correção foi para a nossa vida. E existem pessoas que não amam a repreensão. Olha como começa o capítulo 12 o Provérbios 12. Começa assim: o que ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. Na NVI diz, é tolo. Então, amar a repreensão, todas as vezes, escute isso, você que está nos assistindo, todas as vezes que você receber uma repreensão, você deveria agradecer quem está te repreendendo. Dizer para ela, muito obrigado, porque de fato, quem te ama vai te repreender. A Bíblia chega a dizer que Deus corrige o filho a quem ele ama. Quando alguém te repreende, ela está dando uma tremenda de um gesto de amor para com a sua vida. É alguém que não quer ver a sua destruição, é alguém que não quer ver você ir numa rota de fracasso. Então, amar a repreensão, reconhecer que eu preciso dessa repreensão. Nós não devemos julgar quem nos repreende, mas nós devemos julgar a nós mesmos. Muitas das vezes, diante de uma repreensão, a gente começa a julgar quem está nos repreendendo. Quando, na verdade, o que nós deveríamos fazer é julgar a repreensão. Será que, de fato, eu não preciso disso? Será que, de fato, eu não preciso rever isso? Será que, de fato, eu não preciso descer um momento e ser alguém ensinável? Essa é uma característica muito importante na vida de qualquer pessoa. E para que a gente possa concluir, o quinto princípio de prosperidade na vida de um judeu é generosidade com justiça. Sabe, eles entendem que tudo que Deus te dá, é justo. E todo o excedente que ele te dá é para ser investido em alguma causa justa no reino de Deus.
Veja o que diz aí, Provérbios 12, nós já lemos o texto, eu quero ler novamente, versos 13, 14 e 15. Ó, o ímpio se enlaça na transgressão dos lábios, mas o justo, ó, justo sairá da angústia. O homem será saciado de bem pelo fruto da sua boca e as obras das suas mãos. O homem receberá sua recompensa. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Preste atenção em algo. Há todo um contexto de crescimento quando há no nosso coração generosidade. Esse princípio é bíblico. O pão só se multiplica depois que ele for partido, depois que ele for dividido, né? Não espere ter muito. Tinham quase 20 mil pessoas. Jesus está pregando há 3 dias, mensagens poderosas. E agora ele diz assim, alguém diz para ele, Senhor, manda o povo embora, porque esse povo vai morrer aqui de fome. Ele diz, não, manda que eles sentem e dê vocês de comer. Mas eles não tinham dinheiro, e mesmo que tivessem o dinheiro necessário, não havia onde comprar. Jesus pergunta, o que é que tem? Ah, tem 5 pães e 2 peixes, dá para mim. Ele dá graças ao Senhor pelo que tem, e eu aprendo aqui algo poderoso. Ele é agradecido pelo que tem, e ao agradecer o que tem, não apareceu ali 12 cestos de pão. Essa é uma ideia que a gente precisa tirar da nossa mente, desconstruir. Não apareceram 12 cestos cheios de pão. Diz o texto que ele deu os mesmos pães, ele ora, agradece, parece que não aconteceu nada. Ele dá na mão dos discípulos e ele manda, começa a repartir. E à medida que eles vão repartindo, imagine a cena, e eles vão repartindo, e aquilo não acaba nunca. Então, acredite nisso, melhor é dar do que receber. Se você quer ser uma pessoa próspera, aprenda a dividir aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Todo o excedente que Deus colocar na sua mão é para abençoar alguém no reino de Deus. Irmão Clóvis, meu pastor querido, que Deus abençoe. Só para o senhor, aqui faltam uns 3 minutinhos aqui, tá? Eu vou pedir a gentileza como minha última fala aqui, só para agradecer, como minha esposa disse ali, a gente ficaria aqui o dia todo, a gente sabe que o senhor é um homem ocupado, e dá 1 hora que o Instagram já derruba a gente automático. Mais uma vez, pastor querido, de todo o meu coração, obrigado pelo senhor ter sentido no coração de estar aqui com a gente. Glória a Deus. Tenho certeza que tem vários jovens da nossa igreja assistindo aqui, estão sendo abençoados. Glória a Deus por isso. Que Deus prospere ainda mais o seu ministério. Amém. E a sua família. Muito obrigado de todo o coração. Peço que o senhor faça a sua fala final, se der um tempinho de orar por nós também. Fique à vontade, pastor. Deus lhe abençoe. Amém, muito. Meu querido. Mais uma vez, obrigado. E você que esteve com a gente, você que assistiu, você pode reproduzir essa live para alguém, que você entenda que precisa ouvir essa palavra. E a minha oração é que você seja alguém muito próspero, que você viva a vida de uma maneira plena, a verdadeira prosperidade em Deus, conforme esse texto acabou de nos ensinar. Amém? Obrigado, irmão Clóvis, obrigado a sua esposa, obrigado a toda a sua equipe e parabéns pelo brilhante trabalho que vocês estão realizando para o reino de Deus. O reino de Deus precisa de gente como vocês. Amém? Amém. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, Deus eu quero orar e abençoar a vida dos irmãos que estão aqui conosco nesta manhã, todos aqueles que assistiram essa live, todos aqueles que iniciam um dia que seja debaixo da tua bênção. Que o teu Espírito Santo possa falar melhor a cada coração acerca de tudo que nós estudamos aqui nesta manhã. Que, de fato, cada vida possa ser enriquecida pela palavra que foi ministrada, porque o poder está na tua palavra. Tributamos exclusivamente a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado, Jesus. Amém, amém. Amém, amém. Pastor querido, vamos fazer um print bonito aí, né? Vamos sim, para a gente postar lá. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Gratidão, pastor. Está acabando aqui. Deus vos abençoe imensamente. Um abraço, um beijo para todo mundo. Um abraço, Deus abençoe. Um abraço. Amém.